O título do livro é muito direto, né? Ele é o que você ainda não sabe sobre 64. Então, qual é a lacuna historiográfica ou de percepção pública que você quis preencher ao escrever esse livro? Eu costumo dizer que a minha jornada de estudo, né, que foi uma jornada bem pessoal, sem vínculo institucional, né, seja com a instituição militar, seja com universidades, ao longo dessa jornada eu acabei me deparando aí com duas passagens que me chamaram muito a atenção e que serviram como uma espécie de ponto de partida para o meu estudo. Tá? A primeira delas, ela vem do Hélio Gaspari, né, que é uma referência no estudo sobre ditadura militar, e o Hélio Gaspari ele nos diz que para cada 10 livros escritos sobre ditadura, 9 ecoam a voz e os argumentos, né, daqueles que empreenderam a luta de oposição aos militares. E a segunda passagem eu encontrei aí no livro do Celso Castro, né, numa entrevista com o General Vilas Boas, onde o General Vilas Boas diz que o estudo da Guerra Fria no Brasil, ele não costuma considerar aí uma série de imperativos, como o general considera que seja o caso, por exemplo, da expansão comunista no mundo, né, com a Revolução Russa, com a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa. Pois bem, essas duas menções aí, desses dois nomes que eu mencionei, me motivaram para que o material que eu já vinha sintetizando por motivo próprio, né, por um estudo pessoal, para que eu desse vazão, então, este material aí, né, empreendesse aí a escrita do meu livro, este livro aí sobre o qual falaremos. E basicamente o que eu queria, né, responder, né, no desenvolvimento aí das minhas 320 páginas. São 3 perguntas, basicamente. A primeira delas, se a Guerra Fria é conceituada como o conflito político-ideológico entre 2 países, né, Estados Unidos e União Soviética, onde está o estudo sobre a União Soviética no caso do Brasil de 1964? Essa foi uma questão que passou a me intrigar e que eu tentei responder no meu livro. Pergunta número 2. Qual era o entendimento dos militares e da sociedade da época sobre o conceito de ameaça comunista, né, considerando que houve ali apoio de entidades, igreja, OAB, parcela da sociedade civil, e os próprios, né, militares mobilizados em função dessa ameaça, né, eu queria entender, o que se entendia por ameaça comunista. E, por fim, no campo da semântica, né, como que os agentes envolvidos entendiam a ideia de revolução. Em outras palavras, qual era a proposta dita revolucionária dos militares, uma vez que a gente tem essa palavra largamente empregada, né, nos escritos da época, e qual era a proposta revolucionária das esquerdas armadas, uma vez que nós também temos essa expressão revolução ao longo dos escritos de esquerda e não apenas da esquerda armada. A gente consegue encontrar aí também entre os escritos de uma classe intelectual à esquerda, né, Florestan Fernandes, entre muitos outros, uma concepção de revolução ou de um contexto pré-revolucionário. Então, esse caldeirão, né, de conceitos e questões sociológicas, de ciências políticas, acabaram entrando aí no meu escopo e procurei inseri-las aí, né, numa proposta didática. Naturalmente, né, cada uma dessas perguntas acabou levando a uma série de novas perguntas e assim foi construída aí essa breve história, né, das Forças Armadas, com ênfase nos eventos de 1964. Perfeito. Você organizou o livro, né, em 3 partes: a genealogia, a Guerra Fria além dos livros didáticos, muito boa, por sinal, ensaio sobre guerra cultural. Isso tudo está bem delineado no livro, né? E aí eu queria que se você pudesse explicar para a gente por que você estruturou o livro dessa forma e que cada parte pretende iluminar, né, de forma diferente, no caso. Sim. Então, o motivo dessa divisão, né, foi tentar atender, pelo menos, na linha cronológica, dentro de uma proposta de história de longa duração das Forças Armadas, né? Então, não estava no escopo inicial, por exemplo, falar de Império Romano ou Revolução Francesa, né? Só que estudar os conceitos de ditadura, de revolução, contra-revolução, implica esse retorno, né? Então, por exemplo, o golpe de 64, ele pode ser explicado sob diferentes óticas, né? Então, tem historiadores que explicam 1964 a partir de 1954, né, no contexto ali do suicídio de Getúlio Vargas. No entanto, quando a gente vai em 1954, a gente precisa
entender também 1945, quando os militares depõem Getúlio Vargas. Só que para ir em 1945, a gente precisa entender 1937, no contexto do golpe de Estado Novo, que por sua vez nos remete a 1930, com a ascensão de Vargas com a aliança militar, o que nos exige um estudo da década de 20, né, do crescimento do tenentismo, fundação do Partido Comunista, e aí esse fio condutor ele não acaba nunca mais. Então, eu acredito que o fato menos distante, para que a gente possa estudar 1964, o fato menos distante é a Guerra do Paraguai, 1864, portanto, um século antes de 31 de março de 1964. Para resumir, então, né, essa divisão em 3 partes, ela visou, então, atender esse objetivo, né, de tentar deixar mais palatável, mais didático aí essa longa jornada, né, que, como o próprio nome já diz, ali, na genealogia de 1964, eu vou no Brasil colonial, percorro alguns conceitos, o conceito de ditadura em Roma, depois Guerra Fria, para além dos livros didáticos, né, eu percorro justamente esse contexto da Guerra Fria no Brasil, procuro analisar outros fatores para além da influência norte-americana, né, eu estou falando aqui, é claro, de Cuba, China, União Soviética, e por fim, ensaios sobre guerra cultural é o momento que eu entendo, né, seja o momento mais arriscado do livro, uma vez que eu abro um diálogo com a nossa contemporaneidade, o que me parece sempre perigoso para um historiador, uma vez que o objeto do estudo do historiador é o passado, mas tentei fazer isso, né, com a maior honestidade intelectual que eu pude.